amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos seguindo então para a nossa aulinha de matemática, dando continuidade aos estudos sobre ângulos, tá? Então hoje nós vamos fazer as atividades das páginas 137 à página 139, ok? Na página 137, nós vamos aí dar continuidade com aquele instrumento, né, que nós produzimos aí na página 136, certinho? E também temos uma atividade aí da classificação dos ângulos que a tia Valquíria explicou para vocês na aula anterior. Então, se você perdeu a aula de ontem, segunda-feira, então você corre lá, assiste novamente a videoaula, onde a tia Valquíria explica lá sobre a classificação dos ângulos em reto, tá? Agudo e obtuso, tá bom? Porque na página 138, agora nós vamos aprender a usar o transferidor, ó. Como usar o transferidor? Por quê? Porque agora nós vamos usar o transferidor para medir os ângulos e assim classificá-los. Bom, nós sabemos, como a tia Valquíria falou na explicação passada, né? Que o grau surgiu com base na divisão, então, aí, de um círculo em 360 partes, ok? E essas partes, claro, foram divididas de forma igual. Então, sendo aí, como fala para nós na página 134, cada uma dessas partes, então, corresponde a 1 grau. Então, deixa eu pegar aqui o transferidor para que vocês possam ver. Então, opa, achei. Então, aqui, ó, esse é o transferidor, certo? Então, eu tenho o total de um giro de 360 graus, que foi dividido, então, 360 partes, sendo que cada tracinho desse, então, corresponde a 1 grau. Vamos, então, agora aprender como nós manuseamos, então, o transferidor para medirmos o ângulo ou até mesmo criar um ângulo. Vamos lá? Aqui nós temos dois transferidores, um com medida de 180 graus, e outro com medida de 360 graus. Esse de 180 graus, nós falamos que ele tem meia volta. E esse de 360 graus, uma volta completa. O transferidor é um instrumento utilizado tanto para medir quanto para construir ângulos. E ele é composto por uma escala circular, que é dividida e marcada em ângulos espaçados em 1 grau, representado por esses traços menores. Então, se nós observarmos aqui esses traços menores, eles representam 1 em 1 grau. Já esses outros traços médios aqui, olha, o 0, depois entre o 0 e o 10 eu tenho outro traço médio, depois entre o 10 e o 20, outro traço. Então, do 0 a esse traço são 5, desse traço ao 10 mais 5. Então, os pequenos representam de 1 em 1 grau, e esses maiores aqui, os traços médios, de 5 em 5 graus. Isso tanto no de 360 quanto no de 180. E se nós observarmos, ambos possuem marcações tanto na parte externa quanto na parte interna. A parte externa está indicando as marcações no sentido horário, já a interna no sentido anti-horário, no de 180 também, no sentido horário e no sentido anti-horário. E quando que eu uso no sentido horário ou no sentido anti-horário? Isso vai depender da maneira em que o ângulo está ou da maneira em que você quer construir este ângulo. Além das marcações, nós temos o centro do transferidor, que no caso de 360 está aqui, olha, esta marcação, e de 180 aqui. Então, nós temos o centro do transferidor e também a linha de fé. Onde vai ser esta linha de fé? A linha de fé é esta linha que vai ficar sobre o 0. Então, esta linha que vai ficar aqui, olha, sobre o 0. Ao construir ou medir um ângulo, esta linha tem que ficar em cima de uma das semirretas do ângulo. Vamos começar os exemplos fazendo a construção de dois ângulos aqui. E eu vou utilizar o transferidor de 180 graus, mas o processo é o mesmo, tanto no de 180 quanto no de 360. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo,
o ângulo AOB de 35 graus e o segundo exemplo, o ângulo COD de 120 graus. Então, vamos fazer primeiro aqui o AOB de 35 graus. O que que nós vamos fazer? O primeiro passo é construir uma semi-reta. Então, eu vou utilizar a reguinha desse transferidor aqui para fazer a construção desta semi-reta. Lembrando que a semi-reta, ela tem um ponto de origem. Então, ela tem um começo. Vou colocar aqui, olha, como ponto de origem. E construir a semi-reta. Coloco uma setinha, por quê? Porque ela tem um início, mas ela continua. Como eu tenho aqui o ângulo AOB, essa origem da semi-reta também vai ser a origem do meu ângulo. Então, vou chamar aqui essa origem de O. E aqui eu vou marcar o ponto B. Agora, nós vamos fazer o seguinte, fazer a marcação dos 35 graus. E como que eu faço isso? Eu vou pegar o transferidor. Lembram que eu falei para vocês do centro do transferidor? Então, este centro aqui do transferidor, eu vou colocar ele em cima da origem. E a linha de fé, que é esta linha do zero, vai ficar sobre esta semi-reta. Então, eu coloco aqui a origem, bem em cima da origem da semi-reta, e a linha de fé, que é a linha do zero, ó, o zero está aqui, então, ela vai ficar bem em cima da minha semi-reta. Eu quero o ângulo AOB de 35 graus. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou utilizar esta marcação interna. Então, 0, 10, 20, 35. O 35 está entre o 30 e o 40. Mas como que eu marco isso no lugar certinho? Lembra que eu falei para vocês que aqui nós temos as marcações de 1 em 1 e de 5 em 5? Então, aqui entre o 30 e o 40, percebam que o 30 está na direção do 150 e o 40 está na direção do 140. E bem no meio do 140 com o 150, eu tenho a metade entre eles, que é a metade também entre o 40 e o 30. Aí, eu posso colocar o ponto aqui, ou então eu puxo aqui, tanto faz. Eu vou colocar aqui, e agora, com a reguinha ainda desse transferidor, eu venho aqui e traço outra semi-reta, unindo a origem até este valor aqui, onde eu fiz a marcação dos 35 graus, ou então até a metade, porque não importa o tamanho que seja esta semi-reta. Por quê? Porque o ângulo, ele vai possuir a mesma medida, que no caso aqui, será de 35 graus. Coloco a setinha, por ser uma semi-reta, e eu quero o ângulo AOB. Então, eu tenho a marcação do B, do O, e eu marco aqui agora o A. E esse, então, é o nosso ângulo AOB, que mede 35 graus. Agora, nós vamos construir o ângulo COD de 120 graus. Neste de 35, eu usei a parte interna. No de 120, eu vou utilizar a parte externa, que é esta marcação aqui, externa. Então, como que eu faço? Primeiro passo, vou construir também uma semi-reta, só que agora eu vou colocar a origem aqui. Nesse, eu coloquei da esquerda para a direita. Aqui eu vou colocar da direita para a esquerda. Então, coloco a minha origem aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o centro do transferidor e vou colocar ele na origem. E a linha de fé, que é a indicação do zero, vai ficar bem em cima aqui desta semi-reta que eu construí. Então, eu quero o ângulo COD de 120 graus. Aqui está o zero, a minha linha de fé está bem em cima da minha semi-reta. A origem aqui da semi-reta, que vai ser a origem do ângulo, está aqui no centro do transferidor, e eu vou verificar onde está o 120. Lembrando que eu vou utilizar agora a marcação de fora. Para utilizar a marcação de fora, perceba que eu coloquei o centro aqui, da direita para a esquerda, bem aqui. Então, isso significa que esta semi-reta, ela tem origem aqui, ó, que eu vou chamar de O, mesmo porque
é o centro aqui, olha, COD, que vai ser a origem também deste ângulo, e esta semirreta continua para lá. Então, eu vou chamar aqui de O e aqui de D. E aí, coloco, então, olha, o centro aqui do transferidor em cima da origem e a linha de fé em cima aqui desta semirreta. E eu vou 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Achei aqui, olha, o 120. E agora, eu vou unir o centro aqui da semirreta, que eu construí primeiro, até esse pontinho do 120. Precisa chegar até aqui? Não há necessidade, você pode parar aqui no meio do caminho, porque não importa qual o comprimento que você vai indicar aqui desta semirreta, porque ela é infinita. E aqui nós vamos ter a medida, então, do ângulo COD de 120 graus. Então, perceba a diferença. Aqui nós utilizamos a marcação do lado interno, que é a marcação no sentido anti-horário, e aqui eu utilizei no sentido horário. Já nesses dois exemplos, nós temos os ângulos construídos e nós vamos verificar as suas medidas. Então, nós vamos pegar o transferidor. Aqui onde nós temos o centro, nós vamos colocar em cima da origem. E a linha de fé, nós vamos colocar aqui em cima da semirreta. Então, colocando aqui, olha, a origem no centro e o 0 bem aqui na linha de fé. Qual é a marcação que nós temos? Olha, nós temos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 5. Então, esse ângulo MON, ele mede 65 graus. Então, a medida do ângulo MON é igual a 65 graus. No nosso segundo exemplo, nós temos, então, aqui a origem, e nós vamos colocar a origem bem aqui no centro. Então, esta parte aqui onde eu tenho o centro, vai ficar em cima da origem. E a linha de fé vai ficar bem em cima da semirreta. E aí, nós temos aqui, então, que observar o quê? Nós temos que observar a parte interna, no sentido anti-horário. Por quê? Porque ele sempre vai começar do 0, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, e esse nosso ângulo aqui vai até onde? Até o 130. Então, lembrando que sempre nós vamos começar aqui do 0. Por isso que para este ângulo, ao colocar o centro aqui na origem, nós temos o 0 aqui, que vai direcionar a marcação de 130 graus. Então, este ângulo aqui tem 130 graus. Então, uma dica para você saber qual parte você usar, a que está no sentido anti-horário ou qual está no sentido horário, é colocar a origem no centro. Então, coloco a origem no centro e observo onde está o início, o 0. Toda régua inicia do 0. E o ângulo também. A marcação aqui do ângulo, que é esta escala circular, também começa do 0. E o 0 onde está? Na parte externa ou na parte interna? Nesse caso, na parte interna. Já neste primeiro exemplo, eu coloco a origem aqui no centro do transferidor. E onde está o 0? Na parte interna ou na parte externa? Na parte externa. Então, eu uso a parte externa para indicar aqui a marcação do nosso ângulo.